meus queridos. Hoje, então, dando continuidade ao nosso último tema da nossa última semana, que é Geografia Mundial. Vamos falar, então, de globalização. Primeiro, né, a gente já discutiu um pouquinho de globalização na aula passada, né? A gente comentou ali sobre a construção do nosso mundo atual, que globalização é algo extremamente presente, certo? Só que, exatamente, o que é globalização? Bem, então, a definição será que globalização é o amplo processo de integração econômica, cultural, política e social. Então, né, uma integração muito grande a níveis globais, certo? Coisa que a gente vai ter, então, o vencimento de certas barreiras. Né? Vai surgir, então, após o fim da Guerra Fria, lembra que a gente comentou que a gente vai ter, então, um ânimo de romper fronteiras de união que antes não tinha no mundo separado devido à Guerra Fria, né, ao, ao mundo bipolar. Então, né, então surge após o fim da Guerra Fria com um afrouxamento de diversas políticas, na vontade de reunir o mundo que durante muito foi dividido. Né? O afrouxamento de políticas é principalmente aquelas de fronteira, aquele controle todo. Né? Então a gente vai ter aí nisso a União Europeia, né? A gente vai ter isso uma integração do mercado global como um todo, né? Aí com os países do leste europeu, da África e a Rússia. Né? Bem, todo o processo, né, da organização e criação da União Europeia pode ser considerado, então, o pontapé inicial. A União Europeia, né, o jeito que ela foi desenvolvida, obviamente que foi um processo, né, mas o modo que ela vai ser feita vai, então, fazer todo mundo virar e falar, nossa, né, vamos tentar fazer o mesmo. A gente vai ter aqui no Mercosul, ali, no governo Sarney, vamos ter outros, né, diversos blocos econômicos surgindo neste mesmo período, né, blocos econômicos, blocos não só econômicos, né, na verdade, a União Europeia, por exemplo, é além de econômico. Né? Então, ele foi possível, né, a globalização é possível graças ao avanço de diversas tecnologias. Então, não só a vontade, como havia técnicas que permitiam que isso fosse feito. Então, graças ao avanço de diversas tecnologias. Por exemplo, olhem só no caso do transporte, né, as rotas aéreas no mundo. Né? Obviamente que isso pré-coronavírus. Né? Então, hoje, né, teve uma queda muito grande, mas, em geral, olha como o mundo está interligado, né, por meio de transporte. E no caso aqui nas vias aéreas, são as vias mais rápidas. Né? A gente demora, beleza, talvez alguns dias para chegar de um ponto extremo a outro, mas no máximo 2, 3 dias, não há muito mais isso. Né? Pensar que de Portugal ao Brasil antes demorava, né, alguns meses, agora demora quase que um dia apenas. Então, é um encurtamento das distâncias. Então, né, também ver isso é algo muito importante. Bem, a globalização, além de toda essa vontade, ela também faz o quê? Ela vai saciar a vontade das nações de aumentar o mercado consumidor. Não temos mais o imperialismo, não temos mais a dependência de certos países a outros, do modo tradicional, né? Isso infelizmente ainda existe. Né? Então, a globalização, essa ideia de mercado unido, né, de quebrar barreiras, né, principalmente as alfandegárias, vão saciar essa ideia de aumentar o mercado. Isso vai acontecer. Né? Então, agora a gente vai ter acesso a todo mundo tem acesso a todos os mercados. Né? O Brasil negociando com China, com a União Europeia, com a África, com os Estados Unidos, a China negociando com o mundo todo. Né? Então, a União Europeia também com o mundo todo. Então, essa amplitude toda, né, que a globalização vai permitir frente ao mercado. Né? Então o mundo está mais perto de nós, nós temos muito mais noção do que as coisas acontecem, né? As coisas chegam meio que de imediato no mundo. Né? Então com a internet principalmente, as viagens de avião então que já estão relativamente popularizadas, né? Então não é algo tão mais, ainda é complicado, são viagens caras, mas já é muito mais popularizado do que antigamente você fazer uma viagem, né, transcontinental. Temos uma língua universal, né? A gente tem o inglês como língua universal, que, foi a língua, né, das duas últimas grandes potências na história contemporânea, né? A Inglaterra ali com o Império Britânico, né, com todos os seus domínios gigantescos,
e depois agora os Estados Unidos, né? Ambos falam inglês, então o inglês se manteve aí como língua universal. Então, a gente tem um certo acesso mais fácil, a gente tem um contato com o inglês, né? A gente talvez não necessariamente a gente saiba falar inglês, mas uma expressão ou outra a gente tem noção, sim. Né? E aí se dá, então, como comentei, né, o grande número de colônias na época do imperialismo, né? Inglaterra, o Império Britânico foi gigantesco. E um exemplo muito bom disso é o cinema, pessoal. Vejam bem, os filmes chegam na mesma data ao redor do globo. Como assim? Isso é óbvio. Olha, mas vejam só. O, o grande filme, a obra-prima, Vingadores Ultimato, saiu nos Estados Unidos dia 22 de abril de 2019 e no Brasil 25 de abril de 2019. 3 dias, então, de distância. E tem gente ainda que falou, nossa, 3 dias ainda, que vacilo. Vejam bem. O Titanic, né? O Titanic, filme famoso ali, época que eu estava nascendo, saiu nos Estados Unidos, então, 19 de dezembro de 97. Há cerca de 20 anos o filme foi lançado. No Brasil, em 16 de janeiro de 98. Então, um mês de diferença. Então, né, se você reclamou ali dos Vingadores demorar 3 dias, imagina aí o Titanic que demorou um mês. Mas veja bem, calma. O Star Wars, né, o primeiro Star Wars, a grande obra-prima do cinema, o atual episódio 4, saiu nos Estados Unidos no dia 25 de maio de 77. Sabe quando chegou no Brasil? 30 de janeiro de 78. Quase um ano de espera. E por que então teve isso? Graças à tecnologia e à globalização. Essas coisas vão se aproximando, né? O cinema então vai ter essa característica aí tão marcante. Os filmes vão chegar mais rápido, vão conseguir ser divulgados da mesma maneira para o mundo todo. O acesso ao inglês também, perfeito. Então, se reclamou aqui dos Vingadores, a gente ia tudo chorar no Star Wars. O bom é que não tinha tanta propaganda aí para a gente ficar passando vontade. E aí os cabos submarinos que mantêm a internet. Né? Então olha também como está tudo interligando, né, também o globo. Perfeito? Né? A internet aqui é uma das grandes responsáveis por esse mundo globalizado. Bem, teremos então um mercado mais unido, né, mais próximo tudo, certo? Que aí vão ter as vantagens e as desvantagens. O mercado mais unido vai crescer junto, então vai ter uma certa democratização dos lucros, só que também, do mesmo jeito que cresce junto, cai junto. E alguns caem melhor do que outros. A crise da União Europeia, por exemplo, atingiu a Alemanha, a França de um modo e a Grécia de outro. Caíram juntos? Caíram todos juntos. Só que uns caíram mais do que outros. Então, a gente também vai ter uma visão, não que aconteça, mas a gente tem uma visão de uma certa hegemonização cultural. Ou seja, a gente tem como se, pelo menos a parte ocidental, tivesse a mesma cultura. Já não acha que é tão diferente assim a cultura brasileira, dos Estados Unidos, da europeia. Ah, mas a gente não fala alemão, a gente não tem rainha, né? A gente não tem iPhone por 50 cents. Não, mas a gente tem acesso às mesmas, né? Às mesma programação, certo? Os filmes então chegam no mesmo período, as séries muitas vezes, né, juntas também. O consumo então, Apple, né, Samsung, McDonald's, Starbucks, tudo isso está nesse mundo dito ocidental. Mas, né, então tudo isso aqui, essa hegemonização dessa cultura que a gente vai ter. A gente vai ter peculiaridades, né, mas a visão, então, é que muito não há mais tanta diferença. Rompemos esta fronteira. Mudanças também no consumo, né? Nosso consumo está diferente. Agora a gente não consome mais, né? A gente sabe o que é o top de linha e a gente vai querer esse top de linha. Certo? Ah, mas custa 10 mil reais. Triste, mas eu quero, não quer dizer que eu consiga, né? Mas a nossa vontade de consumo, e se eu tiver 10 mil reais ali parados, que eu ia guardar para alguma coisa, muitas vezes eu vou me sentir tentado a gastar com outra coisa, certo? Então o nosso consumo vai mudar também, que ele vai se moldar a ficar mais homogêneo, né? Uma coisa só. Temos também então o consumo então unificado, né? E as marcas globais como a McDonald's, Levi's, né? A PlayStation, a Coca-Cola, a Samsung, certo? Então que
tem no mundo todo mundo tem, que vão ser essas multinacionais, empresas presentes em diversos países. Ela não é o país. O McDonald's nasceu nos Estados Unidos, mas ele não é mais uma empresa americana, ele é uma empresa global. Né? Então, multinacional vai ser algo muito importante aqui para a gente. Vai facilitar também contatos e trabalhos internacionais. Então, também, nossa, a gente tem ali alguém no Brasil fazendo alguma coisa que interessa aos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode ir lá, né, fazer o contato, fazer a pessoa ter o trabalho em outro país de uma maneira muito mais fácil de se localizar. Certo? Então, né, a gente também tem, por exemplo, né, o atual trabalho internacional. Né? Aí também não só o trabalho internacional de alguém sair de um país para o outro, mas também né, a ideia de que o trabalho conjunto. Vemos aí o trabalho internacional frente à pandemia, né, do coronavírus, como o mundo todo está se unindo, né, fazendo trabalhos coordenados para que não peque, né, para que esteja tudo bonitinho, né, para que todo mundo faça a mesma coisa, porque se eu só fizer um trabalho na Alemanha e não fizer na França, né, o pessoal sai da Alemanha e vai para a França e vice-versa, né, deu tudo errado. Então esse trabalho internacional mais facilitado. E olha que interessante essa imagem, pessoal. Eu acho ela muito icônica, porque mostra muito isso, né, do que é essa globalização. Então a gente tem aqui então, o McDonald's, um símbolo capitalista, um símbolo dessa nova globalização, e temos aqui então a bandeira da União Soviética. E sim, pessoal, essa imagem é verdadeira. Né? Então o McDonald's abriu sua primeira filial na União Soviética em 30 de janeiro de 90. A União Soviética cai no final de 91. Então, no final de 91, a União Soviética cai e o McDonald's continua de pé até hoje, inclusive esse. Certo? Então, né, esse poder das multinacionais chegando até né, o símbolo central do comunismo. Bem, as novas guerras da vez vão ser as guerras comerciais, certo? Então, disputas entre mercados por mercados. Por exemplo, a gente teve agora há pouco a caso da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, que era um mercado americano e o mercado chinês disputando né, por outros mercados, que aí um toma do outro. Então, eles começaram a prejudicar um ao outro. Então, é esse novo tipo de disputa. Né? Uso de meios legais para forçar o mercado mais fraco a ceder. Então, taxação. Né? Então, ele vai ter mais dificuldade para mandar para algum lugar. Né? O país que está fazendo a guerra, né, no caso dos Estados Unidos, falou: eu vou taxar os produtos chineses, eu vou parar de comprar da China. Né? Então, essa guerra comercial. Então, através de taxação, embargos e afins. Né? E o uso de área de influência também. Então, olha, por exemplo, a região aqui da América, até certo ponto, é uma região de influência dos Estados Unidos. Ele falou: vocês vão negociar mais comigo do que com a China. Então, né, essa área de influência, e a China é a mesma coisa, virou ali para o Sudeste Asiático, ali para o Oceania, e falou: vocês vão negociar mais comigo do que com os Estados Unidos. Então, né, esse uso de área de influência. Né? Então, é esse exemplo que eu dei, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né? Então, a guerra da vez é a guerra comercial, que diplomaticamente os países não estão em guerra, não há conflito, não há né, uma guerra armada, né, as forças armadas ali se batendo na peleja, mas a gente tem então a guerra né, comercial, que aqui a charge bem mostra, né, o presidente Trump e o líder do Partido Comunista Chinês, né, indo se complementar. Então, à vista está tudo em ordem, porém por trás, né, os dois estão querendo acabar com o outro. E o que move muito a globalização atual é o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Bem, neoliberalismo é o liberalismo novo, né? Neo de novo. Então, é uma doutrina socioeconômica que tenta retomar alguns princípios do liberalismo clássico. Né? O liberalismo e o liberalismo clássico, aquele né, que a gente vai ver na história que surge ali no iluminismo, são bem diferentes. Certo? Ele vai tentar retomar alguns princípios, ele vai utilizar alguns princípios, mas de maneira né, até para contextualizar, para tentar trazer os novos modelos, porque o liberalismo anterior era de uma outra época, uma época pré e o começo da Revolução Industrial, e agora a gente já tem um mundo totalmente globalizado, industrializado, né? Então a gente já precisa aí uma nova visão. Que visa então o Estado mínimo,
Então o Estado interfere o menos possível, certo? Então, a menor existência possível de Estado. O mercado, então, se autorregularia, certo? Então não precisa do Estado obrigando o mercado a fazer tais ações, o próprio mercado vai desenvolver essas ações. Privatizações, então, que aí dá, né, gás é o Estado mínimo, então o Estado não tem que ser dono de diversas coisas, né? Então as empresas estatais têm que ser privatizadas, né? No caso aqui no Brasil, desse neoliberalismo, a gente teve a privatização da Vale, da Telefônica, certo? Então, e diversas outras empresas, né? Então, né, a ferrovia brasileira foi toda privatizada, então é que aí, infelizmente, o caso da ferrovia brasileira é um caso bem fora da curva, mas faz parte dessa política neoliberal, né? Principalmente no governo do Fernando Henrique, que acaba adotando esse neoliberalismo, que vai surgir em resposta ao regime do bem-estar social das democracias, né, sociais, né? Então, muito disto. Né? Então, o Estado forte, né, segundo o neoliberalismo, prejudica as liberdades individuais. O liberalismo é o principal são as liberdades individuais, o que prejudicaria, então, o potencial do mercado. Certo? Vai ter a ideia de empreendedorismo, então todo mundo tentar ser o seu próprio chefe, e tentar crescer, tentar acumular dinheiro e tudo mais. Né? E é atualmente a principal doutrina econômica do mundo. Obviamente que a gente tem, no caso, a China, né? Tem um outro aí país socialista, a gente vai ter outros regimes, né? A gente ainda tem um regime de bem-estar social, mas em geral o que temos é o neoliberalismo, certo? Ele está atualmente, principalmente, em tona. Surge na década de 80, primeiro nos Estados Unidos com o presidente Reagan, e depois na Inglaterra com a primeira-ministra, a Margaret Thatcher, certo? Vão ser os dois grandes expoentes, principalmente a Thatcher, mais até do que o Reagan. Bem, e a globalização como está e como vai? Né? O que temos hoje realmente é uma globalização econômica. A gente conseguiu uma globalização econômica, a gente já tem muito mais acesso a todos os mercados e os mercados têm mais acesso a nós. E só, a gente não chegou na globalização política, né? A gente não chegou, a ONU não tem uma força tão grande, a gente não chegou numa, né, de social, uma cultural. Né? A cultural ainda mais próxima, mas ainda a gente vai ter aqui uma expressão, né, que o Adorno utiliza, que vai ser a indústria. Que o Adorno utiliza, que é a indústria cultural. Né? Então a cultura que a gente acaba consumindo, muito ainda no formato da visão econômica, né, de vender conteúdo, não outros sentidos culturais, né, mais tradicionais, podemos dizer assim. Né? Então, volta a políticas, então, a gente está vendo então também uma volta de políticas de fortalecimento de fronteiras, né? Os Estados Unidos, por exemplo, está fortalecendo as fronteiras contra o México, porém continua querendo comercializar com o México. Então, a relação econômica Estados Unidos-México existe e até que está indo para frente. Agora, entre fronteiras, só estão sendo fortalecidas, que era o que a gente tinha antes com a Guerra Fria. Né? E, de fato, o mundo nunca se uniu. A gente teve essa vontade, só que, né, a preocupação a preocupação com diversos aspectos, a parte de imigrantes, né? A gente ainda tem muitas críticas a imigrantes, que seria uma xenofobia, certo? Que é uma xenofobia. Então nunca permitiu que o mundo se unisse de fato. Sempre tinham grandes, né, opositores a diversas ações. Né? Então continua havendo divisão. O que acontece é que a divisão é apenas menos visível, não significa que ela é menor. A gente apenas parece que vê menos. Né? A gente acha que está tudo mais interligado. Né? E temos também uma parte da globalização, é as fake news, né? O que a gente pode chamar também de falcatrua da braba. Né? Então, as fake news elas são muito mais fáceis de serem disseminadas. Né? A gente teve diversos casos nas eleições americanas, né? A gente tem denúncias aqui nas eleições presidenciais de 2018, né? Então a gente consegue compartilhar a informação mais rápido, elas vão ter, sempre existiu, não é algo, né? Sempre existiu e nada indica que isso será erradicado, né?
Porém, o modo agora com a internet, né, com esse acesso à informação, o compartilhamento, a divulgação fica muito mais simples. E é um problema. Não sabemos ainda como atacar, sem atacar principalmente a liberdade, né, de pensamento, a liberdade individual, né, porque não necessariamente a pessoa compartilha uma fake news por maldade, pode ser às vezes por não, né, que eu vou chamar de ignorância, mas no sentido de não saber se aquilo é verdade ou não, né? Então é algo complicado como contornar. Até você pode compartilhar, eu compartilhei um boato, eu posso descobrir logo em seguida que ele era um boato e vou tentar desmentir, só que ele já foi tão espalhado que não adianta mais. Então é um dos problemas da globalização. Então a disseminação ficou mais fácil, mais rápido e ágil em meio aos meios de comunicações atuais. Então fica mais complicado desde achar a origem, né, quanto depois acabar com ela. Então, né, a gente teve uma visão bacana aqui sobre o mundo globalizado, né, que a gente tem. Essa globalização está em choque atualmente, há muita discussão sobre isso, mas isso aí vão ser discussões para próximas aulas. Perfeito? Então, muito obrigado. Amanhã a gente continua, então, essa nossa etapa final desse nosso super intensivo. Obrigado a todos.